boa noite a todos presentes, boa noite aos nossos convidados. Queria agradecer a todo mundo que está por aqui, do lado de lá e na roda. A gente tentou simbolizar aqui que a ideia era tentar fazer uma roda mesmo com todo mundo. Estamos hoje no último dia do nosso ciclo de debates. O ciclo de debates é uma iniciativa do Jornal Brasil de Fato, com alguns parceiros que a gente tem aqui em Minas Gerais. E a gente está hoje no nosso último ciclo. Nós funcionamos em 5 módulos. A gente já debateu mídia, começou no dia 20 de agosto. A gente debateu mídia e hegemonia, regulação dos meios de comunicação, web-ativismo, subjetividade e identidade. E agora a gente está no módulo de experiências de comunicação alternativa e popular no estado de Minas Gerais. A gente trouxe alguns convidados aqui que podem trazer para a gente trocar essa experiência de como que é fazer mídia popular e mídia alternativa, né? Frente a essa hegemonia que a gente tem aí, quais são as dificuldades, os embates, os desafios e o que a gente consegue vencer e até onde a gente consegue chegar com essa mídia alternativa, né? A gente vai funcionar assim. A gente vai dar 15 minutos para cada um trazer um pouco da sua experiência. E aí depois a gente vai abrir para debate e a gente volta para trabalhar o que a gente debateu aqui e finalizar. Pode ser? Vamos fazer assim. Vamos começar com o Clebin Quirino, nosso convidado da Associação Imagem Comunitária, da AIC, vai trazer um pouco da experiência dele. Depois a gente vai ter o Ayrton Silva, que é do programa Esta Classe. Depois o Decanor Nunes Santos, da ASA, da Articulação do Semiárido. Depois o Fidelis Alcântara, do Fórum Lacerda. Depois a gente vai estar com a Raíssa Galvão, do Fórum do Eixo. E a Joana Tavares, trazendo a experiência do Jornal Brasil de Fato. É isso, pode começar. É bem querido. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu vou tentar compartilhar assim, o mais resumido possível, porque a Associação Imagem Comunitária já tem 20 anos de existência, completando esse ano 20 anos, né? E tem as minhas idades também como ativista de mídia alternativa e comunitária, venho acumulado várias experiências, né, para compartilhar. Eu comecei com rádio comunitária e probabilidades de mídias alternativas em 96, na comunidade em que eu morava, Vila Maria, um bairro da Regional Nordeste de Belo Horizonte. Eu era ativista do movimento hip hop e queria fazer alguma coisa com rádio comunitária. Comecei a fazer um programa em rádio comunitária em 1997, a rádio chamava, acho, se eu não me engano, era Realidade FM, nessa época. E nisso eu comecei uma história com rádio comunitária, comecei a me interessar, com pesquisar, com pensar que ferramenta era essa e a partir dela o que isso podia gerar. Com o passar do tempo fui me envolvendo, participando de reuniões, de associações, de grupos que discutiam rádio comunitária e TV comunitária e fui me aprofundando na questão. Futuramente eu entrei na Associação Imagem Comunitária em 2005 por essa trajetória com rádio comunitária. Eu fui convidado para ministrar uma série de oficinas em escolas que era ligada à ferramenta de rádio dentro da escola, como potencializar o diálogo entre o professor e o aluno, usando a ferramenta do rádio dentro da escola. Nisso eu entrei para a Associação Imagem Comunitária em 2005 para 2006, e aí eu fui conhecer a experiência da Associação Imagem Comunitária, que era anterior à minha entrada. A Associação Imagem Comunitária, desde sempre, ela sempre foi preocupada e o cerne da discussão da associação um deles passa pela democratização dos meios de comunicação, sobre a pluralidade e a diversidade dos olhares e dos agentes que estão falando, tanto na TV, tanto no rádio, agora mais do que nunca na web, no escrito, no jornal. Mas assim, o maior foco da associação e dos carros-chefes dela sempre foi assim, um dos projetos de
de mais visibilidade é um programa de televisão que a gente tem há 10 anos na TV Brasil. A TV Brasil é mais novo, mas na Rede Minas, que é o canal do Estado, e na TV Brasil, que é a Rede Jovem de Cidadania. Quem não assistiu, pode passar a acompanhar, é um programa muito legal. A Rede Jovem de Cidadania é um dos projetos, um dos mais antigos que ainda continua no ar. Ele vai ao ar ao sábado às 17 horas e às 10 horas da manhã e passa em rede nacional todas segunda às 17h30. Do lado do rádio, a Associação Rádio Comunitária atua desde 2000 assim, com experimentações usando a ferramenta do rádio como uma possibilidade das pessoas dizerem sobre ela, dizerem sobre as suas pautas e fazer um recorte da cidade a partir dessas ferramentas e que às vezes a gente não tem muito acesso. A mídia dada e ela não é muito acessível e a Associação Imagem Comunitária surge a partir disso. Eu não vou contar lá do início da Associação Imagem Comunitária, mas assim, vou começar aqui 2000, que é o que eu elenquei aqui, as oficinas que a ONG já administrou. Em 2000, a Associação Imagem Comunitária trabalhou com oficina de rádio em parceria com grupos ligados à saúde mental e população de rua, que era uma espécie também de oficinas de rádio, em que era composta por pessoas que frequentavam, estavam, frequentando esses CAPs, que eram para dependentes químicos e pessoas com alguma coisa ligada à saúde mental. E aí era uma espécie de oficinas que essas pessoas produziam pílulas que, ora, eram exibidos em rádios comunitárias, ora na rádio FMG, que era uma parceria que a gente tinha. Em 2001, a gente fez um projeto que era a Rádio Catavento, que era em parceria com a Associação de Catadores Asmari, 2000 e 2003. Também é um processo de oficina que implicava em produções de rádio e formação ao longo da ideia do rádio e das possibilidades que o rádio tem. Em 2003, a gente fez a Parabolinóica, que era também uma ideia de experimentação em rádio, uma série de oficinas realizadas pela associação com pessoas com sofrimento mental também. Essa Parabolinóica, esse processo, findou-se que um grupo, a partir disso, esse grupo ficou muito conhecido na cidade, que é a própria Parabolinóica, que chama o grupo, que é um grupo que trabalha os artistas que de certa forma passaram, têm sofrimento mental e a partir disso esses artistas também se articulam através das suas artes, e tanto produzindo coisa para TV, tanto em rádio. Em 2004 e 2006, aí em 2005 e 2006 foi um dos primeiros projetos que eu entrei, que foi o CUP, que era um projeto com jovens, que o cerne dele era produzir programas de rádio também, com a ideia de acesso público aos meios de comunicação. Esses programas eram vinculados na rádio FMG, uma outra rádio que chamava Marges, acho que nem existe mais, que era na... esqueci a rua, mas era a Rádio Marges, que era uma rádio comunitária, e na Rádio Favela também, que tinha uma abertura a mais até esses anos. E a Rede Jovem também, que é o projeto de televisão, também ao longo desses anos vinham fazendo experimentações também no rádio, que ficavam assim, em segundo plano, mas assim, a gente tinha um programa, sempre era um programa ao vivo na Rádio FMG, na Rádio Marges e na Rádio Favela, e em outras rádios comunitárias também que retransmitia o programa. Depois de 2006, a associação começou a deixar o rádio um pouquinho de lado e fazendo coisas mais pontuais, e a gente pensava séries de rádio e apresentava programas de rádio a partir de séries. Então não tinham mais assim,
programas semanais igual esses dos anos anteriores tiveram. E aí, a partir de 2006, a gente começou a potencializar mais as ideias de oficinas e não as transmissões, porque a gente teve vários problemas com legislação, inclusive porque a gente passava em editais, né, e daí você não podia exibir os programas de rádio em rádios comunitárias que não tinham registro. Aí isso foi uma luta da gente durante muito tempo. Depois a gente preferiu investir em estratégias de montar kits, que como a gente, um dos focos nossos era trabalhar a partir da formação dos sujeitos e que eles, de certa forma, se apropriassem das ferramentas e executassem elas nos seus grupos, a gente começou a fortalecer esse lado de pensar kits, entre aspas, educativos e formações mais pontuais nas comunidades que a gente atuava em Belo Horizonte e nos grupos que acessavam a associação. Então, nesse período a gente fez vários trabalhos, um deles eu trouxe, que é esse Trocando Ideia, que é um kit educativo que vem com DVD com 4 programas de rádio produzido por vários grupos que passaram por lá. É um kit que discute a ideia do acesso e da pluralidade na comunicação. Tem uma ideia de jogo de comunicação nesse kit, que é para as pessoas trabalharem em escola, em formações. Aí nele tem alguns verbetes que a gente elencou com alguns parceiros, que é produção colaborativa. E aí atrás vem tipo um quebra-cabeça para a pessoa ir montando, tentar trabalhar algum jogo. Produção em rede, colaboração entre instituição, formação de associação humana, cidadania, como promover, cidadania e participação, rede e horizontalidade, política como negócio, política e comunicação, o que é política, e daí vai indo. Tem milhões de verbetes ligados à comunicação e democratização, que a gente, a partir das coisas que a gente pesquisava, a gente findou uma espécie de teoriazinha para as pessoas discutirem, assim, um grupo, e isso como uma possibilidade das pessoas discutirem. Ele levanta lá a temática, quem pode ser dono das emissoras de rádio e TV? Aí vem aqui uma explicaçãozinha a partir do nosso conhecimento, as pessoas podiam jogar com essas cartas e pensar jogos, que a gente chama de jogos midiáticos, e pensar possibilidades de informação e de produção também a partir dessa brincadeira. Deixa eu ver o que mais. Em 2008 a gente apresentou uma espécie de Rede Jovem ao vivo, que também era na rádio FMG e só na rádio FMG. E daí a gente deixou o rádio, assim, esse rádio de ir para a rádio, um pouco de lado, e fortificou essa ideia de potencializar materiais para que as pessoas trabalhassem. Então, a gente foi vendo que a gente ia nos lugares falar de rádio e você tinha pouco material para se trabalhar a questão e mobilizar o grupo, potencializar a ação que o grupo tinha. Às vezes era dar uma formação em rádio comunitária ou em grupos que estavam pensando em trabalhar a comunicação do grupo. E aí eu fiquei por conta da Associação Imagem Comunitária de trabalhar o viés da educação e da comunicação, como trabalhar essas duas vertentes, que é a educação e a comunicação, e o que isso dava de bossa para essas duas coisas se reunirem. E aí, por fim, a gente também tem várias publicações, esse é um dos livros que a gente tem, que é Mídias Comunitárias, Juventude e Cidadania, acha na Editora Autêntica, que tem algumas experiências, que um dos capítulos que eu separei para a experiência de construir um programa de rádio comunitário com a juventude. Tem outro capítulo que é também falando de rádio, que é Metodologia para uma Proposta Radiofônica. E esse foi um dos primeiros livros, a gente já está indo para o terceiro. Da Editora Autêntica saíram 2, que é esse, e tem mais um outro que eu escrevi nele,
e vai sair um agora nos comemoração dos 20 anos da Associação Imagem Comunitária. Mas para concluir, a Associação Imagem Comunitária sempre trabalhou a estratégia de sempre ir para a prática e sistematizar essa prática, né? O negócio não ficar muito só na fala. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, fica na Aquiles Lobo, 309, bairro Floresta, o telefone é 3224-3463. Eu já tinha dito que vou precisar de sair bem rapidinho. Eu vou deixar isso aqui ali para quem quiser pegar, que isso aqui é uma divulgação do programa de televisão, mas tem um contato para quem quiser saber mais coisas, se foi confusa a minha fala aqui. Depois a gente conversa mais. Obrigada, Clebinho. Gente, vou passar aqui o nosso costumeiro envelope de contribuição voluntária. Como vocês sabem, a gente tem os nossos parceiros, mas a gente sempre tem necessidade de complementar, né? Porque são muitos gastos aí, então vou passar o envelope. Agora eu vou passar. Acho que você precisa colocar o vídeo, né? Sim. Você quer ficar à vontade. Já Se tá, tem alguém aqui. Já está aí, só apertar o play. Só apertar o play. Aí depois a gente fala, cara. Se a gente começa a falar. Aí eu venho Silva, do programa Extra Classe. É um investimento, é um desafio e espero que o Sindicato de Professores possa continuar. O pessoal fez o teste. Que a transformação é Fala de aula. Cultura, conhecimento e assuntos importantes da atualidade, como a diversidade de temas de interesse público. O Sindicato dos Professores de Minas Gerais leva a milhares de espectadores de programas de TV Extra Classe. Exibido na Band Minas todos os domingos às 8h25 da manhã, com reprises em horários alternativos na TV Comunitária de Belo Horizonte, um canal educativo de diálogo com a sociedade no ar desde 2008. Por meio de uma abordagem jornalística, o programa promove discussões sobre política, economia, práticas educacionais, meio ambiente, movimentos sociais e sindicais, conjuntura internacional, cultura e cidadania. Tudo isso sob o olhar atento de especialistas que se lançam ao desafio de debater temas relevantes no país e no mundo. A iniciativa tem o objetivo de mostrar o olhar dos professores sobre a realidade do espaço escolar e na comunidade. O programa tornou-se referência para educadores de escolas públicas e particulares, que utilizam o seu conteúdo para promover debates em sala de aula. Para dar conta desse desafio semanal, o Extra Classe conta com uma equipe de jornalistas, técnicos e produtores, além de um conselho editorial, uma realização do Departamento de Comunicação do Simprominas. discutir a realidade social, né, de uma forma diferente dos veículos da mídia tradicional, que não dão um ponto de vista declarado. A gente tem um lugar de onde a gente fala pelos trabalhadores, pelos professores, né, e para também a sociedade se conscientizar de que a transformação é possível e ela passa pela educação, pela comunicação, né, e pelo nosso fazer aqui, né, de trabalhadores também que transforma a realidade. Com duração de 20 minutos, o programa traz todo domingo uma entrevista de estúdio, reportagens e quadros sobre a agenda sindical e cultural do Estado. Com isso, o Simprominas se propõe a fazer um debate sério e qualificado com os professores e com a sociedade. Uma experiência de mídia alternativa que contribui para as lutas pela democratização da comunicação e do país. Eu penso que é um investimento não só do sindicato, a serviço da classe trabalhadora, mas também do sindicato a serviço da educação e a serviço de uma nova forma de comunicação que muitas vezes nós não conseguimos ver no dia a dia nas nossas televisões. Então, é um investimento, é um desafio e espero que o Sindicato dos Professores possa continuar um longo tempo com esse programa
e ajudar não só a refletir sobre a construção da nossa sociedade, mas principalmente ocupar um espaço de informação extremamente necessário para o avanço da sociedade brasileira. Extra Classe, um programa de TV que pensa o Brasil e coloca a educação em destaque. Bom, agora a gente pode falar. Vou ficar de pé, né? O pessoal fica ali atrás, só chegando. Meu nome é Ayrton, eu sou um dos coordenadores do Departamento de Comunicação e eu não vou falar apenas do programa de TV, não. Vou falar também um pouco de como é o nosso trabalho no departamento, porque temos os sindicalistas, pessoal de associações, né? Que também fazem essa luta na comunicação diariamente. Acho que é importante a gente retratar, como foi colocado aqui, né, as experiências que a gente tem com a mídia alternativa. Que não é fácil, não é? Quem é comunicador aí, quem é jornalista sabe que é uma luta ferrenha, árdua, né? É uma luta de convencimento dentro das próprias instituições, né? De que a comunicação é algo de muita importância, né? E de que ela não é democrática no Brasil. Bom, o Simprominas ele tem 80 anos, né, o sindicato, e de 30 anos para cá, dos anos 80 praticamente, que houve uma retomada de um caminho mais à esquerda da direção do sindicato. E ao longo desses anos, o sindicato vinha fazendo contato praticamente somente com a categoria. Com jornais, a gente tem um jornal que é publicado desde aquela época, que é o Jornal Extra Classe, que é um jornal trimestral, que é mandado, né, mala direta para a casa dos professores. Há uma década, um pouco mais, ele tinha a tiragem de 10 mil, hoje nós temos 33 mil jornais que nós publicamos. Publicamos também um jornal que é esporádico, toda vez que há algum problema específico em uma escola ou em um segmento da educação, né, no caso da educação privada, a gente faz, que é o Boletim Intervalo. E temos um site que é muito visitado quando é época de campanha reivindicatória, quando a gente está em mobilização ou alguma situação também complicada em alguma escola, a gente chega a ter até 1000 acessos em questão de poucos dias. Tanto é que quando é esses momentos, se a gente usar o Google Analytics, né, para descobrir qual o site mais procurado aí no Brasil de sindicatos de escolas, o nosso está sempre na linha de ponta, os primeiros a aparecer no Google, que mostra que ele é muito visitado. E a gente tem uma revista... Sindicato de escolas privadas. Sim, o sindicato é dos professores... Sim, professores das escolas privadas, exato. Porque senão o pessoal fica achando que a gente é patronal, mas não somos. Né? Apesar de sermos, todos nós lá dentro, professores da rede particular, nós defendemos o ensino público, gratuito, de qualidade. Né? A educação... Professor da escola pública, existe outro sindicato? Sim, existe. Tem o Sindirede, que é aqui em Belo Horizonte, né? da rede municipal. Você tem o Sindiúte, que é da rede estadual. Né? Você tem o pessoal do UFMG, como chama? Esqueci. SINDBH, né? A PUB, né? E tem outras entidades aí também. Bom, nós temos uma revista, então, que é a revista científica, é lançado normalmente 1 a 2 números, depende do volume de artigos que a gente consegue receber, sobre educação e trabalho. Aliás, se alguém tiver algum artigo aí científico, é uma revista que ela é... Como é que fala da CAPES? Ela é... Deixa eu falar aqui, ela tem um conceito da CAPES, então ela vale para o currículo, é interessante publicar nela, né? Então a gente tem essa revista, né, que é publicada. Temos uma revista anual. Está aberto, inclusive, o edital. Está aberto, inclusive, o edital, basta entrar no nosso site, tá? Simprominas.org.br. Está aberto o edital de publicação para a nossa revista. Temos uma revista anual de gênero, que se chama Elas por Elas, que é uma revista só tratando de aspectos que tem a ver com gênero feminino. Por que nós optamos por uma revista desse formato? Porque na nossa categoria, mais de 60%, né, dos professores, na verdade, são professoras.
né? Então o número de mulheres na docência é muito grande. Diminui quando chega no nível superior. Você tem um grande número de professoras no infantil, no primário, no ensino médio. À medida que vai crescendo o salário, vai diminuindo a participação das mulheres, que é um retrato perverso, né, dessa forma de lidar com o sexo feminino no Brasil. Bom, o programa especificamente, que é o que vocês viram aqui, já foi falado um bocadinho sobre ele, né, desse PTzinho, mas a história dele é interessante, que é o seguinte: logo que eu comecei a coordenar o programa de TV, o departamento, a gente teve a ideia de fazer um programa de TV e houve muita crítica, inclusive dentro do próprio sindicato, né, resistência dos diretores, coisa impossível, isso é caro demais, não dá para fazer. E a gente andou pesquisando e a ideia da diretoria era que a gente passasse a fazer o jornal, que era trimestral, passar a ser mensal e abordar outros temas, além daquele jornal típico de sindicato que interessa só a categoria, né? A gente ampliar a pauta do jornal. Quando eu me deparei com as contas, eu vi que para a gente ampliar a edição do jornal, que a ideia na época era para passar para 25 mil, né? Só para mandar para casa dos professores era quase 20 mil, porque era 80 centavos, 90 centavos o jornal pelo correio. Então, poxa, é um volume muito grande, né? E nós conseguimos, na época, conversando com... A ideia até era começar com o programa na TV comunitária, um programa por mês. Nós conversamos na TV Band e vimos que era possível, com o valor que a gente gastava para publicar um jornal, fazer um programa semanal. É interessante, né, como é que a gente de repente amplia. A nossa ideia de fazer um por mês, de repente nós começamos a fazer um programa por semana. Fábrica de doido. Né? A gente com uma equipe pequenininha, era uma loucura no início, não tínhamos nem estúdio. A gente montava o cenário no auditório, gravava correndo, às vezes passava um caminhão na rua, alguém gritava no vizinho, tinha que parar a gravação porque não tinha como ter uma sonoridade, né, perfeita de um estúdio. Hoje nós temos o nosso estúdio, né, até apareceu o cinema dele aqui, né, e o programa já posso dizer que se consolidou. Já não pode dizer nunca com certeza, né, porque as coisas mudam muito rapidamente no Brasil. Mas depois de 5 anos, 270 programas já editados, né, nós acreditamos que estamos no caminho certo. Né, que é essa luta de falar para a sociedade. O programa ele não é voltado para os professores. Para os professores nós temos o site, nós temos o jornal, né, o programa também, muito dele, muitas das pautas dizem respeito à educação, sim. Mas nós tratamos de outros aspectos, de assuntos que a mídia convencional não trata, ou se trata com um viés que não interessa à população, que não interessa ao trabalhador. Por exemplo, nós fizemos um programa, logo que houve, né, o falecimento do Chaves, mostrando a realidade lá muito diferente do que a mídia convencional mostra. Né? E entrevistamos o Pedro Ottoni, que é da... Como é que é? Isso, das Brigadas Populares, obrigado. E ficou um programa muito interessante. Assim como a gente também tenta mostrar a educação sob um outro viés. Né? Falado muito da educação privada como um local de excelência. Nós já fizemos programas mostrando a violência, que ela é presente na escola particular também, e muito, tanto quanto na escola pública. Porém, só é veiculado da escola pública, porque a escola pública não faz publicidade na Rede Globo. A escola pública não faz publicidade, né, nos jornais da cidade, os jornalões. Né? No entanto, uma grande faculdade particular, grande entre aspas, né, gente, enche de dinheiro, né, esses meios de comunicação, esses veículos, com publicidade. Então a mídia não fala, né, não passa o que a gente sabe que é a realidade. Enfim, o nosso programa é isso. A gente tem, ao longo desses anos, feito entrevistas com muitos professores, nomes, né, como Miguel Arroio, por exemplo, mas também conseguimos figuras da sociedade que não tem nada a ver com a educação, mas que a gente entrevistou porque era interessante no momento. Por exemplo, entrevistamos a Danielle Mitterrand, quando ela veio ao Brasil, fomos ao Rio+20, conseguimos a entrevista com Saramago,
né, curtinha lá, mas conseguimos. Entrevistamos, quem mais aqui? Protógenes Queiroz, né, o Vinícius Lima, professor aí, né, quem é da área de comunicação sabe que é um nome importante né, nesse estudo da comunicação, do jornalismo, enfim. E estamos aí sempre buscando pautar de forma diferente o que a mídia faz. Não é uma luta fácil, né? Estamos com os nossos jornalistas aqui, ó, né? É o Saulo, que é o repórter, está ali, é o Bruno, cinegrafista, né? Que também trabalha na edição, a Débora, que é jornalista nossa do departamento também. E é isso. Tá? Estava falando do programa, os horários, tá, gente? Ele passa só para terminar 8h25 da manhã na Band, todo domingo, e ele é reprisado às quartas, sextas e sábados na TV comunitária. Bom? Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Decanor Nunes Santos, que é da articulação do semiárido do ASA. Vou colocar ali. Muito bem, deixa eu aproveitar o espaço que é rapidinho. Eu fui pego no laço, na verdade, eu sou das facilidades camponesas, diferentemente desse território aqui, né? Mas nós entendemos que esse país precisa dialogar com o campo e o campo com as facilidades urbanas, né? E aí o pessoal me chamou para vir aqui falar um pouco da comunicação da ASA, da articulação do semiárido em comunicação, chamada ASACOM. Eu estou feliz, estou vendo ali Lívia, né? Lívia ajudou também a compor essa comunicação lá na nossa região do semiárido mineiro, e que está em sintonia com o semiárido brasileiro. O semiárido mineiro é o norte de Minas e o Vale de Bitionha, é uma região marcada historicamente por direitos sociais negados historicamente, e alguém falava aqui de Miguel Arroio, eu estava com ele, está aqui sugerindo a gente ler um pouco o livro dele, falando sobre sujeitos e as novas pedagogias. A nossa relação é tentar buscar esses sujeitos que estão excluídos. Os sujeitos que o Arroio está nos provocando o tempo todo no campo da educação. Os sujeitos que estão negados os direitos, negados todos os direitos. O direito da informação, o direito da comunicação, o direito de toda a natureza. Nós estamos vivendo nesse povo, nesse semiárido, no modo especial do semiárido mineiro, né? E é lá que nós estamos trabalhando com a questão da comunicação, buscando alternativas de comunicar com e para o povo, com o povo, para o povo, junto com o povo, esses sujeitos de direitos negados. Aí lá em cima, ali na apresentação, comunicação. Esse. Esse? E agora, essa? Esse? Esse exatamente. A ASA, para você ter ideia, nós estamos num desafio muito interessante. No governo Lula, a gente conseguiu ser um organismo do recurso social mais investido com a organização da sociedade civil. No governo Lula, por exemplo, foi a ASA. Olha. A ASA hoje está conseguindo gestar cerca de... Aqui, ó. Esse lado. Esse lado lá. Gente, essa articulação tem uma experiência muito bacana. Em todo o processo de gestão, voltado com o povo, participando, envolvendo o povo, para construir o quê? Tecnologias sociais e captação de água de chuva. Nessa região tem o desafio de ter água para produção, ter água para beber e cozinhar, e fazer disso um processo pedagógico de ajudar o povo a encontrar um rumo para melhorar as condições de vida dessa população. A ASA hoje tem investido do governo federal recursos públicos quase R$1 bilhão. É muito recurso público investido com a sociedade civil. A gente está tentando construir uma experiência que vem de baixo com o povo, né? E junto com essa proposta de construir propostas de tecnologias sociais alternativas, a gente está querendo construir também essa nova sociedade, porque nós sonhamos com ela, né? Na verdade, a primeira é só o logotipo da primeira, que a gente pensou toda construída. A ASA hoje tem mais de 2.500 organizações da sociedade civil, semiáridos, né? E é uma circulação. Tem o OCIP, é o CIP que faz gestão desse recurso, e o recurso todo é nós que fazemos essa discussão. E a nível de Minas Gerais, nós temos em torno de 2 fóruns, o Fórum do Norte e o Fórum do Vale,
em torno de aproximadamente 200 organizações da sociedade civil, que debate de tempos em tempos. No Fórum do Vale, por exemplo, reúne de 3 em 3 meses, uma da cidade do Vale, o Fórum do Norte também reúne de tempo em tempo, e aí nós vamos construindo de baixo para cima a proposta para o seminário brasileiro. Então nós estamos hoje com a situação do seminário mineiro, que tem a ASACOM, que é a situação do seminário de comunicação. Agora, no encontro nosso em Januário, no Econasa, no encontro nacional, a gente criou esse novo logotipo, entendendo que está mais adequado para o novo tempo, para a nova realidade que estamos vivendo. É um plano de oportunidade rica em vida, é um lugar muito rico, de muitas possibilidades, apesar do índice de desenvolvimento humano baixo, apesar do índice de educação também um pouco baixo, né? Mas a gente entende que é um povo de muita esperança, um povo muito alegre, muito interessante, e nós acreditamos muito nesse seminário, e com experiência para também ajudar com um país diferente. Pode passar. Esse, na verdade, o seminário brasileiro hoje tem 11 estados, né? E o norte de Minas e Vale do Jequitinhonha está dentro desse grande seminário, e o norte do Espírito Santo, que vai ajudando os outros estados aí do Nordeste. Pode passando. Aqui nós temos o seminário brasileiro, né? Nosso seminário mineiro. Né? A convivência seminário para nós é a valorização das experiências, das comunicações, na construção de saberes e conhecimentos. A nossa estratégia para a convivência semiária, nossa linha de ação é a promoção da agricultura familiar camponesa com base na agroecologia, o respeito à etnia e às comunidades nacionais, a valorização do conhecimento de agricultores, promoção das relações de gênero, democratização de acesso à terra e à água, combate à desertificação, educação para a convivência do semiárido e a comunicação popular que nós estamos hoje fazendo desde já há alguns anos. A comunicação para nós é entendida como a comunicação como instrumento de formação e mobilização social para a convivência dos semiáridos. Você pode passar? Para nós, a comunicação faz parte da ASA Brasil, da ASA Minas, que é a criação aí desde 1999. Os principais atores são as famílias, volta lá rapidinho. Os principais autores nossos. É isso mesmo. O tempo é curto, a gente... Pode voltar. Ah, não. Vai na frente. Os principais atores nossos são as famílias. Nosso objetivo maior é fazer a comunicação chegar às pessoas. Não dá para ficar com essa comunicação que está aí, que não chega. É preciso chegar e quando chega, com elas. Né? Então as famílias precisam chegar nessas famílias. E junto com essas famílias, depois a gente vai expandindo para isso chegar à sociedade, nos espaços urbanos, nos espaços gerais que tem para se comunicar. Pode passar. Aí a gente começa a fazer todo o trabalho, não que a ASA quando chega, ela chega em 1999, ela já vai fazer isso. Na realidade do povo já existe toda uma experiência de comunicação. Inclusive no Baixo do Jequitinhonha a gente